Todos os caminhos te levam ao Maracanã nesse próximo domingo. Confirmado, torcedor vascaíno. Vasco da Gama e Atlético Mineiro será realizado no estádio Mário Filho. Vocês aí tentaram, mas não conseguiram. O Maraca é nosso, o Maraca é do Vasco, o Maraca é do torcedor vascaíno. E olha, só uma palavrinha a vocês. Cuidem do gramado, ajeitem as cadeiras, lustrem as paredes, porque o torcedor vascaíno voltará para o seu salão de festas. E outro recado importante, vocês estão tentando de todas as maneiras prejudicar o Vasco. É impedindo a presença de público e fechando de fato São Januário. É não permitindo o Vasco de atuar no Maracanã. Sabe o que vocês fazem com isso? Deixam a torcida vascaína apenas mais forte. Se haveria dúvida se domingo o torcedor iria comprar o barulho e comparecer no Maracanã, hoje não há mais. Hoje é uma realidade. Domingo, daqui a 3 dias, o Rio de Janeiro irá parar pelo torcedor vascaíno. Domingo, o Maraca é nosso, meus amigos. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Nesse último vídeo de quinta-feira, iremos trazer informações importantes sobre essa partida. Falaremos sobre ingressos que já estão à venda para você, torcedor. Falaremos também sobre São Januário, porque é um caso à parte. O Maraca, enfim, foi liberado, mas ainda tem São Januário. O Vasco precisa do seu estádio. A nossa prioridade é o nosso Caldeirão. E falaremos também, é claro, sobre Dimitri Payet, que nessa tarde de hoje, também no Caldeirão, realizou o seu primeiro treino junto ao elenco Cruz Maltino. Então, um Boa Noite Gigante bastante movimentado, com muitas novidades. E é claro, você como bom torcedor vascaíno não pode perder. Porém, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, meu amigo, para você que ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela. Infelizmente, a gente está aí há uma semana, completou-se hoje, sem monetizar. Uma situação muito chata, de fato, aqui para o andamento do nosso canal, para o prosseguimento do nosso trabalho, que vem nos prejudicando e muito. Mas a gente está aqui e a gente vai seguir. Até isso dar certo e uma hora vai dar, iremos continuar, não iremos parar, com 3 vídeos ao dia, com a mesma entrega, com o mesmo conteúdo que fazíamos quando estávamos monetizando. E o que eu estou pedindo, porque é difícil, acredito eu que poucos fazem isso, de continuar a gravar mesmo sem receber absolutamente nada, até porque nem patrocinador, nem parceiro eu tenho aqui no canal. Então o que eu venho te pedir é a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, dê essa moral ao canal do Gigante Vasco. Eu conto com você, porque se não for por você que está aí do outro lado, fica muito difícil a gente seguir. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, ajude o nosso crescimento de vascaíno para vascaíno. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, é claro, neste Boa Noite Gigante, falando sobre Maraca. Porque, torcedor, na parte da tarde de hoje, por volta das 6h50 da noite, a Justiça aceitou o recurso do Vasco da Gama e a partida de domingo contra a equipe do Atlético Mineiro será realizada no Maracanã. Na manhã dessa quinta, o Departamento Jurídico do Vasco apresentou, esse recurso na tentativa de reformar a decisão que impediu na quarta-feira a realização da partida no estádio Mário Filho. E nessa parte da tarde de hoje, o relator Najib Slabi Filho citou que o Maracanã é um bem público de todos. Uma decisão perfeita do relator que, diferente do que o outro lá de quarta-feira, ontem havia tomado a decisão, assumiu o seu time. Ontem o relator que impediu o Vasco de atuar no Maracanã era um torcedor do Fluminense, era um sócio ativo do Tricolor das Laranjeiras. E após ter vazado nas redes sociais, ele mesmo cancelou o seu sócio que já estava ativo há mais de 5 anos. Então ele era um sócio do Fluminense, ativo, suspeito em declarar o processo. Porém, assim que foi vazado que ele era um sócio, ele fez questão de entrar lá no site do Fluminense e tirar a sua associação que estava ativa há mais de 5 anos. E aí, a partir desse momento, o Vasco entrou com um recurso, foi pedido para que um novo relator tomasse uma decisão sobre a ação, e esse relator foi, no caso, de Najib Slabi Filho. Eu faço questão de trazer aqui parte desse documento que foi perfeito. Eu quero começar, primeiramente, com essa parte que está aparecendo aí a vocês,
onde ele declara-se um torcedor do Vasco e diz assim, ó, abre aspas: "Sou declaradamente torcedor do futebol, como a imensa maioria da população, especialmente do Vasco da Gama, desde a minha distante infância. E sou associado do clube, pagando contribuição mensal desde quando Roberto Dinamite assumiu a presidência do clube. Nunca fui diretor ou membro de órgão do clube, sequer entreguei ações decorrente das diversas correntes políticas. A minha humilde participação resume-se em discussões futebolísticas, quase todas com os meus companheiros de tribunal e da área jurídica. Assim, na esteira de reiterados julgamentos, não estou suspeito para julgar esta causa." E prossegue: "O Maracanã é muito mais que propriedade pública. No caso, cedida temporariamente a 2 grandes clubes de futebol. É imóvel de propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos os brasileiros aficionados ou não do futebol. Está no imaginário social, assim como Wembley, Centenário e outros estádios que transcendem o simples aspecto futebolístico." Então ele fala sobre isso e confirma que essa partida será realizada no estádio Mário Filho. Vasco que já iniciou a venda de ingressos, a CBF oficializou, essa mudança agora há pouco, passou, né, o jogo de São Januário, onde era o local inicial, para o Maracanã. E os ingressos aí estão numa faixa muito boa, inclusive de preço, importante falar. Setor Sul e Setor Norte nos valores de R$80, com a meia 40. Setor Leste Inferior, R$130. E Setor Leste Superior e Oeste, R$110. Maracanã Mais, que é o ingresso mais caro, que tá direito a comida, tudo direitinho, R$325. É o valor mais caro dos ingressos do estádio Mário Filho. Então, domingo, meu amigo torcedor, todos os caminhos te levam ao Maracanã. Fiquem ligados, garantam os seus ingressos, pois não irá demorar para eles serem esgotados. Até o momento não foi divulgado nenhuma parcial. Acredito que até o final do vídeo a gente já vai ter acesso aí a esse número. E a gente fará questão de trazer aqui a vocês quantos ingressos foram vendidos. Mas é importante falar, o Vasco hoje conseguiu atuar no Maracanã. O Maracanã é um bem público. Maracanã é construído e reformado com dinheiro do povo carioca. Maracanã não tem dono, é importante novamente falar para que isso entre de uma vez na cabeça pequena, minúscula dos torcedores rivais. É legítimo o direito do Vasco e é claro, né, a vontade, o desejo da diretoria e do torcedor atuar no Maracanã. Quem é o grande errado em toda essa situação, é importante dizermos, é o governo do estado do Rio de Janeiro, que não toma nenhum controle, nenhum tipo de medida quanto a isso. Deixa o Maracanã na mão de 2 clubes que não têm a condição de cuidá-lo. Não tem a mínima condição de cuidar do Maracanã. O Vasco, ao lado da empresa norte-americana 777, criou, né, uma ideia para conseguir administrar o Maracanã. O Maraca para todos, o nome, onde iria incluir Flamengo, Fluminense e todos os outros clubes. Algo justo, algo igualitário, algo que seria realmente muito legal para o próprio desenvolvimento do Maraca. Mas não, o governo do estado do Rio de Janeiro quer que Maracanã fique na mão de Flamengo e Fluminense. Não sei se tem a ver o fato do hoje governador ser torcedor do Flamengo. Não podemos falar que é, mas pode ser que sim. E o próprio Lúcio Barbosa, o CEO, e olha, parabéns, Lúcio. Parabéns, cara. Parabéns pela sua atitude, pela sua vascainidade, que hoje à tarde no treino em São Januário passou o dia inteiro lá. Muito legal, deu palavras à ESPN. Enfim, o torcedor vascaíno está representado. Não à toa, o ar de São Januário mudou, o ar do Vasco mudou. Que hoje não temos mais sentado na cadeira mais importante de dentro da SAF um torcedor do Flamengo. Hoje temos sentado na cadeira mais importante da SAF um torcedor do Vasco. E ele falou exatamente sobre isso, sobre o Maracanã. Ele disse assim, ó, rapidinho, abre aspas: "A gente montou um consórcio que a gente chama de Maracanã para todos. Esse nome vem exatamente disso, para que todos possam jogar. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, os 4 grandes do Rio. E por que não os emergentes começarem a jogar no Maracanã também? Uma das pautas que eu acredito é trazer o futebol carioca de novo para ser o campeonato mais nacional do Brasil. E a gente só consegue isso fortalecendo os emergentes. Então o Maracanã é para todos. Tirem isso da cabeça de vocês, que o Maracanã é de 2 clubes elitizados da Zona Sul. Isso não é verdade. Isso não é realizado. Não é verídico, né? E o Maracanã hoje tá liberado. Tudo certo. Vencemos essa batalha. O torcedor vascaíno novamente venceu mais uma batalha. Mas eu quero entrar num assunto, e já eu vou entrar, que é sobre São Januário. A gente tem que continuar pressionando, a gente tem que continuar furando cada vez mais essa bolha e mostrando esse descaso, esse desrespeito, essa vergonha que está acontecendo com relação a São Januário.
Todos precisam saber esse absurdo que hoje está sendo feito com o Vasco da Gama, a torcida do Vasco e principalmente a favela da barreira do Vasco da Gama. A comunidade, ou como você preferir chamar. Descaso, vergonha. Mais de 20 mil moradores estão sendo prejudicados com isso. Por elitismo. Por elitismo. Não há motivo, não há lógica nenhuma em fechar São Januário ao seu torcedor. Então liberem São Januário, mas esse é o assunto que já iremos entrar. Porque antes, se domingo teremos Maracanã, domingo teremos festa. Pois hoje, pela parte da manhã, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco, o francês Dimitri Payet. Hoje, inclusive, ele realizou seu primeiro treino em São Januário. O meio-campo, de 36 anos de idade, que vestirá a camisa 10 do Cruz Maltino, chega ao Vasco da Gama assinando um contrato até o meio de 2025. E no treino, que a gente, como já trouxe a vocês, que foi realizado hoje no nosso Caldeirão, Payet teve seu primeiro contato com o elenco, seu primeiro contato com a bola. Muito legal de ver o Payet vestindo a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, ele teve a oportunidade de conhecer São Januário, tirou uma foto ao lado da estátua do Roberto Dinamite, uma imagem muito significativa. Quase 7 meses depois da saída do Nenê, o Vasco volta a ter o seu camisa 10. O Vasco guardou, de fato, a sua camisa 10 para entregar a um grande craque. Infelizmente, Payet não estará ainda à disposição nesse próximo domingo para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, tanto pela parte da regularização quanto também pela parte física. Mas é uma pequena chance que contra o Palmeiras, no domingo que vem, ele vai estar à disposição. Caso não aconteça, contra o Bahia na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do segundo turno, Dimitri Payet estará à disposição do técnico Ramon Ángel Dias. Vasco informa que a apresentação, inclusive amanhã, do Payet será feita em São Januário no Salão de Beneméritos, às 11 horas da manhã. Payet amanhã será apresentado oficialmente ao torcedor vascaíno através de uma entrevista coletiva. Dimitri Payet, o francês Payet, é do Vasco da Gama. Tá empolgado, torcedor? Se prepare, porque domingo está sendo preparada uma linda festa para que Dimitri Payet possa ter o seu primeiro contato com o torcedor de uma maneira mais forte, mais emotiva, né? Torcedor, elenco e Payet juntos no Maracanã. E falando em camisa 10, só para trazer uma informação de um jogador que se diz ser um camisa 10, né? Que é o Gabriel Carabarral. A informação que tivemos agora há pouco, na parte da tarde, é que se Payet chega, Carabarral sai. Gabriel Carabarral estará de saída do Vasco da Gama com destino ao México, para ser mais exato, ao Puebla do México. Meia atuou em apenas 6 partidas do Campeonato Brasileiro, nenhuma como titular, e deu apenas uma assistência. Dos 3 atletas que o senhor Paulo Brax trouxe junto ao Santos, 2 já foram embora e um não é utilizado, que é o Maicon. Então a gente vê que é um trabalho ruim, mesmo diante de contratações como a do Payet, como a do Paulinho Paula, como a do Praxedes. O trabalho de Paulo Brax à frente do cargo da pasta de futebol é ruim, muito ruim. Então, Gabriel Carabarral está de saída com a passagem curta, menos de 6 meses no Vasco. Isso é realmente resultado, volto a repetir, de um trabalho ruim. E só para finalizar o vídeo, gente, vamos falar sobre São Januário. Que como a gente já trouxe lá no início do vídeo, eu passei rapidamente. Nisso não, né? Poucos minutos atrás, mas eu quero passar de uma maneira mais forte aqui nesse momento. A gente, quando eu falo a gente, é eu, é você. Somos todos nós uma totalidade de torcedores que somos vascaínos apaixonados por essa instituição centenária que é o Vasco da Gama. Nós precisamos nos posicionar, torcedor. Hoje, a sensação que eu tive quanto a São Januário é que a bolha estourou. Essa bolha relacionada a São Januário estava muito nichada apenas à torcida do Vasco da Gama. O que significa? Apenas o torcedor vascaíno estava por dentro do que estava acontecendo com o São Januário e a barreira do Vasco da Gama com relação à questão de o público não estar sendo permitido de entrar em São Januário, mesmo após a punição do STJD já ter sido realizada, consumada. O Vasco não está mais punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. E hoje essa bolha estourou. Hoje canais, hoje grandes emissoras falaram sobre essa situação. E é um absurdo. Isso tem que ser falado e você, como torcedor, precisa falar. Se você tem uma rede social, fale. Se você tem um Instagram, se você tem um Twitter, se você tem um Facebook, fale. Se posicione. A sua voz tem força. Você não precisa ter uma página de mais de 100 mil, 200 mil seguidores para falar de Vasco. Sua página, seu perfil pequeno, pode falar tranquilamente de Vasco da Gama. Você tem voz, torcedor. E você precisa falar. Pois infelizmente o Vasco hoje não pode atuar dentro da sua casa. E foi o que o próprio Lúcio Barbosa disse nessa mesma entrevista que a gente trouxe lá no início do vídeo à ESPN. O senhor do Vasco falou: a gente quer jogar em casa. A nossa primeira opção sempre foi São Januário.
A gente quer jogar em São Januário com a nossa torcida. Só que com a nossa impossibilidade de, por outras decisões da justiça, receber o nosso torcedor na nossa casa, a gente tentou jogar no Maracanã. A prioridade do Vasco da Gama sempre será São Januário. Mas o Vasco está impedido e por isso recorreu ao Maraca. Porém o fato, não sei se você, acredito que a grande maioria já saiba, mas é bom trazer novamente, é esse daí como está aparecendo nas imagens. Vamos lá. Todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de arma de fogo oriundos do tráfico de drogas que lá está instalado. São ruas estreitas sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Uma decisão elitista. E independente do lado que você esteja, eu falo você porque às vezes aparecem torcedores de outros clubes aqui, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, não sei. Aqui é o lado do futebol. Aqui é o lado de uma população. Aqui é o lado da zona norte do Rio de Janeiro, que está sendo completamente desrespeitado. Não se diz a Vasco. Se diz a respeito, se diz a direito humano de vender, de comercializar, porque mais de 20 mil pessoas estão sendo prejudicadas hoje por não ter partido em São Januário. Se diz direito a muita coisa. Se diz direito à discriminação, se diz direito ao racismo, se diz direito a preconceitos, se diz direito a um elitismo gigante que está sendo realizado. Se diz direito a muita coisa. Não é não deixar o Vasco jogar em São Januário. Não é isso. Não é isso. Vai muito além. Então, é importante fechar esse vídeo com isso. A interdição de São Januário já passou da hora de ser só um caso de futebol como a gente trouxe aqui. Há necessidade urgente, urge de haver uma mudança nisso. Alô, Poder Público, alô, TJRJ, encarem a questão, encarem essa questão de forma imediata. 100 anos que o Vasco da Gama tem de São Januário praticamente. Por que só agora? Por quê? A punição desportiva de 4 jogos já não foi paga? Então que resolvam essa questão institucional que fala muito mais do que apenas não deixar o Vasco atuar dentro da sua casa. Vergonha. Então, torcedor, se posicione. O Vasco é feito de você que está aí do outro lado. O Vasco não é feito apenas de mim, não é feito apenas de outros canais. O Vasco é feito por você. E domingo, se preparem. Mais de 5 mil ingressos já foram vendidos em 1h10 de vendas. Maraca é nosso. Maracanã vai ficar pequeno para Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. E voltaremos amanhã com a Acorda Vascão às 7, contando com a presença de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.